nós estamos aqui buscando Tua face, buscando Tua presença, buscando mais de Ti, mais do conhecimento das Escrituras Sagradas. Transforma o que a gente aprende aqui em vida prática, transforma o que a gente aprende aqui em ferramentas, em dons, transforma em discernimento, transforma em sabedoria, transforma em caráter, porque nós estamos buscando, Senhor, com muita fome, e que o Senhor possa estabelecer reino de Deus através daquilo que nós temos aprendido, em nome do Senhor Jesus. Não estamos numa escola para adquirir conhecimento e ficar cheio dele apenas, mas nós estamos numa escola de pão e vinho, Pai. Então nós precisamos das Escrituras sendo reveladas no nosso coração, e como a Tua própria palavra diz, é o Espírito que discerne a mensagem, é o Espírito que ensina a mensagem, é o Espírito Santo que traz entendimento. Então que não falte sobre nós o mover do Espírito Santo também, em nome de Jesus nós te suplicamos, amém. Queridos, eu quero falar com vocês, já preguei isso aqui, então mais um motivo para ser rápido o entendimento. O tema dessa mensagem é as 3 igrejas. E queridos, eu queria te emprestar o olhar de João. João começa no capítulo 1, e o clímax do capítulo 1 de João certamente é que você se torna filho de Deus aceitando Jesus. Não existe nada mais poderoso no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, do que todos quanto receberam o poder de se tornar filhos de Deus. Ali você encontra também o testemunho de João Batista. João Batista, ele veio para preparar o caminho. Então quando alguém pergunta para João quem ele é, se ele é o Cristo, se ele é Elias, ele fala: não, eu só fui chamado para preparar o caminho. Isaías profetizou a meu respeito: preparai o caminho do Senhor. E de repente, outros clímax seriam que Jesus começa a juntar os seus discípulos, sabe, logo em seguida ele começa a trazer os primeiros discípulos, e de repente Jesus vai para o seu primeiro grande milagre, seu primeiro milagre explosivo. E o milagre foi na onde? Foi num casamento. Então olha só, primeiro João fala que se você recebe Jesus, você recebe o poder de ser filho de Deus. Jesus começa a pegar os discípulos para quê? Para começar uma igreja? Não, para estágio. Queridos, você vai precisar, como João relata, de revelações para saber quem vai te acompanhar. Inicialmente você não chama os mais capacitados, inicialmente você chama quem Deus revela. Então, esses caras ainda eram os trapalhões, mas Jesus sabia que eram eles, e esses caras ficaram andando com ele 3 anos e meio. Não existe jeito melhor de formar discípulos e filhos do que caminhando junto, do que ouvindo, do que andando junto do seu discipulador, da sua paternidade, do seu Senhor. Então Jesus, no capítulo 2, assim que ele ajunta esses discípulos, ele fala: agora chegou a hora de eu mostrar para todo mundo quem eu sou. Pum, capítulo 2, ele entra em Caná da Galileia e faz o quê? O milagre. O casamento no primeiro dia já ia ser arruinado. Por que Jesus não foi curar um cego? Por que ele não foi curar um leproso? Por que ele não ficou gastando tempo com os discípulos? Aí eles viraram apóstolos, dele ungiu eles apóstolos, para depois ele fazer o primeiro milagre. Porque você vai levando sua equipe, à medida que eles vão vendo quem você é e o que você faz. É assim que você forma alguém. Carrega essas pessoas para elas irem olhando aquilo que Deus tem feito através da sua vida.
você tem que ter gente por perto. O escudeiro, ele anda junto com o guerreiro, e o escudeiro, ele fica afiando a espada, ele fica arrumando o escudo, e ele anda junto na guerra. Nunca um guerreiro vem do nada, sempre ele vem de fiel escudeiro primeiro. E queridos, e chega nesse momento, Jesus vai e faz um milagre, e esse milagre aponta profeticamente para o quê? O primeiro governo de Deus, depois de explodir dentro de você, que você é filho de Deus, o primeiro governo depois disso é família. Uma vez que Deus estabelece algo na pessoa, Ele precisa estabelecer algo na vida daqueles que caminham com ela, na vida daqueles que se relacionam com ela, na vida daqueles que fazem parte da vida dela. Então seria filho de Deus, o milagre de estabelecer governo na família, no meio disso trazer os discípulos, e a terceira coisa que ele vai fazer agora é: vou fundar minha igreja. Então olha só, ele chamou os discípulos: vocês vão estagiar comigo, assim que eu vazar, vocês vão cuidar de tudo, ok? O meu próximo milagre agora é o apontamento de estabelecer governo nas famílias, ok? Então toda vez que uma família correu um risco de passar pela ruína, eles clamam o Jesus que foi convidado para participar dela, e esse Jesus vai pegar a água das 6 talhas, 6 é o número do homem, 6 é o número do esforço do homem, 6 é o número da totalidade do homem, eram 6 talhas cheias d'água para purificação cerimonial. Aquilo significa todas as suas tentativas de ser santo, todas as tuas tentativas de ser correto, todas as suas tentativas de se purificar, elas vão ter que dar lugar para o 7, para aquilo que é perfeito. Só vai se transformar em descanso e perfeição depois que você fizer a sua parte e confiar que agora é a parte de Deus. Então aquelas águas que ficavam para fora, que tinham que ser trazidas, elas vinham água ainda. Pega essa água e leva lá para o cerimonialista para ele experimentar. O cara que levava tinha que ter fé, porque a água ia se transformar no meio do caminho ou na hora de pôr na boca, mas saía água ainda se você pesquisar as escrituras. Isso significa que os sacerdotes, eles vão crer no mover, eles vão ir para estabelecer o mover, mas eles não vão ver o mover acontecer. Quem vai ver o mover acontecer é quem está debaixo desse sacerdote. Quem vai ver o mover acontecer é quem está debaixo dessa liderança. Então, nós fazemos coisas pela fé somente porque o Senhor nos disse, e os nossos discípulos vão ver isso estabelecendo. Amém? Então agora Jesus pega e começa o quê? Chegou o momento do quê? Se tornaram filhos, eu levantei discípulos, eu tenho o governo estabelecido dentro da família. O que eu quero agora? O que eu preciso agora? Fundar a igreja. Só que Jesus, querido, ele nunca, presta atenção, ele nunca vai fazer uma coisa nova sem tentar renovar a velha. Amém? Isso é princípio de ordem espiritual. Ele nunca vai começar uma coisa nova sem tentar renovar o que se tornou velho. Ele nunca vai desprezar alguém mais velho porque chegou alguém mais novo. Ele sempre vai tentar renovar aquele que já está há tempos antes dele começar uma nova geração. Então toda vez que Deus teve que levantar um jovem, toda vez que Deus teve que levantar um garoto, foi porque a geração passada o desprezou. Então, qual era a doutrina da época? Qual era a religião da época? Porque não era igreja, porque Jesus ainda não tinha fundado. Qual era a bola da vez? Os fariseus, a tradição, o judaísmo, o sinédrio era o top dos tops. Então, a tradição daquela época era o sinédrio. Então eu quero que você entenda uma coisa: antes de Deus começar movimentos como a Poema Ele tentou renovar movimentos de 2000 anos, movimentos de 5000 anos, movimentos de 500 anos, movimento de 300 anos, movimento de 100 anos, e nós daqui a pouco já vamos ter algum tipo de tradição, e se a gente confiar no vinho que a gente bebeu no passado, na água que a gente tomou no passado, nós nos tornaremos uma tradição, com menos poder ainda, com menos expressão ainda, mas também vamos nos tornar um tipo de religião. E nesse momento nós estaremos convidando o Senhor para sair do nosso meio. Então Jesus faz o quê? Se encontra com Nicodemos, membro do sinédrio, um homem de respeito,
tinha voz ativa nos 70 maiores homens dessa doutrina. Se ele era membro do Sinédrio, fala daqueles 70 que Moisés liberou lá atrás. Moisés recebeu uma dica do seu sogro. Então tem uns caras muito babaca, muito panaca, falando contra sistema celular no YouTube. Eu acho tão ridículo, porque quem inventou o sistema celular não foi o René Terranova, não foi o Weibe. Quem inventou o sistema celular foi Jessé ou Jetro, o sogro, Jetro, o sogro de Moisés falou para ele: cara, você não pode cuidar desses 3 milhões de caras sozinho, você vai levantar líder de tanto, e abaixo desses líder de um tanto menor, e abaixo desse líder de um tanto menor. Então alguém falar que esse sistema é isso, é cara que não lê a Bíblia, é cara que não conhece a Bíblia. Não foi o César Castellano que fundou, não foi ninguém que fundou. Isso é um modelo das Escrituras Sagradas. Partilhar do pão de casa em casa é modelo das Escrituras Sagradas, e se reunir para a glória de Deus ser derramada num lugar é princípio das Escrituras Sagradas. Até em Atos dos Apóstolos tem. Então não perca seu tempo ouvindo papo furado de gente que não estabeleceu nada além de um canal no YouTube. Esses caras não estão construindo nada para Deus. Eles são uns hereges que ganham força com outros hereges que também pensam igual, porque não estão debaixo do pão e do vinho. Amém? A letra mata, mas o Espírito vivifica. É de pão e vinho que a ceia do Senhor é formada. É de pão e vinho que o nosso devocional é formado. É de palavra de Deus e revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. E a Bíblia diz do capítulo 3, versículo 1 de João. Você pode abrir aí. Havia um fariseu chamado Nicodemos. A palavra Nicodemos significa conquistador. Pensa se esse líder não era poderoso, membro do Sinédrio, da maior religião da época. Não faltava nada para eles, eles tinham ar-condicionado com certeza nas reuniões deles. Uma autoridade entre os judeus era ele. Ele veio para Jesus de noite e disse: mestre, sabemos que o que ensinas é da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo, se não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Gente, tem muita gente falando de reino de Deus, mas está falando porque está na moda. Inclusive, querido, se alguém estiver me ouvindo, se você não nasceu de novo, você nem vai compreender as mensagens de reino de Deus. Você nunca vai saber o que é reino de Deus. Você vai pensar que poema é reino de Deus. Você vai pensar que uma obra de uma igreja determinada é reino de Deus, mas não é. Reino de Deus só pode ser visto, só pode ser vivido por alguém que nasceu de novo. O novo nascimento é que você não vai poder ter uma mentalidade natural, mas você vai ter que ter uma mentalidade trocada, você vai ter que sofrer transformação de entendimento. Porque se você não tiver com o entendimento transformado, você vai pensar que o seu egoísmo é reino de Deus. Tem cara hoje que ele tem uma revelação. Arrependimento é a revelação de um cara. Ele só prega isso é um pedaço da verdade num todo. Tem cara que quer pregar o evangelho da graça, isso é um pedaço da verdade num todo. Tem cara que quer pregar expulsar demônios, isso é uma verdade da revelação que é muito mais ampla. Então, queridos, tem gente que fica assim, ele descobre um ministériozinho medíocrezinho dele, e ele quer que todo mundo participe do ministério dele, quer que todo mundo olhe para ele. O mundo devia fazer o que eu estou fazendo. Cara, faz o seu. E se você é reino, você vai ser incluído no meio da necessidade da igreja. Se você não é reino, você não vai servir para a igreja, você vai continuar sozinho na mediocridade, achando que o mundo inteiro está em pecado e só você está acertando. Isso é doença de alma, isso é ter a alma viva e não morta, porque o Espírito Santo vem para torrar nossa alma, para incendiar o nosso corpo e para destruir
as fortalezas da nossa mente, estabelecendo a cultura do céu, quebrando os nossos sistemas e estabelecendo o reino de Deus no lugar, amém? Então, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? E claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Repete comigo, água e Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Gostaria que você voltasse agora a 2 domingos atrás. Nós falamos sobre a segunda fogueira. O Espírito Santo de Deus nos levou a níveis de cura interior e logo depois, libertações. Se você voltar ontem, o Espírito Santo liberou ontem vinho novo. E o Espírito Santo ontem, ele liberou, antes de ontem, liberou adoção. Liberou destino para quem aprendeu a ser servo, liberou adoção para quem aprendeu a ser filho, e liberou intimidade para quem aprendeu a ser amigo. Foi 2 mover completamente diferente. A liturgia da poema não podia atrapalhar, nem domingo retrasado, nem domingo passado. Mas querido, esse risco foi meu. Eu estava ministrando a mensagem. Responder a isso ou não responder tinha a ver comigo. E eu quero liberar essa responsabilidade para todos os pregadores do domingo dessa casa. Se você acertar o que Deus quer, Deus vai responder com a manifestação dele. Se você errar, você e o povo vai sair daqui com a sensação de que, cara, não aconteceu. A mesma coisa os ministros de adoração, a mesma coisa as bandas. Você vai precisar entender o que Jesus queria. O Brunão na marcha tinha 1h15 para ministrar, ele ministrou 35 minutos, por quê? Porque as pessoas estavam desde as 9 da manhã numa praça, foram a pé até outra praça, e lá na outra praça eles viram isso, viram aquilo outro, e quando eles estabeleceram o momento que Jesus chegou, eles não tiveram a estultícia de falar, nós temos ainda mais meia hora. Querido, a liturgia acaba com o mover, e a falta de liturgia torna a igreja em baderna. Então você vai ter a liturgia para administrar, e vai ter o Espírito Santo como Senhor, e o que Ele quiser mudar, Ele muda. Agora presta atenção, Ele não vai garantir as nossas loucuras, Ele só vai garantir o nosso discernimento. O Senhor nunca vai garantir a doideira de um profeta, mas sempre vai garantir a profecia que vem do céu. Querido, isso é novo nascimento para conduzir uma pregação, novo nascimento para conduzir um louvor, novo nascimento para conduzir embaixo da nuvem. Muitos têm ficado para trás da nuvem, e alguns já estão passando a nuvem. O mover tradicional ficou para trás da nuvem. Eu não estou falando contra igrejas tradicionais, eu estou falando de coisas tradicionais. Existem igrejas tradicionais que estão avivadas, e existe igreja que parece que devia ser avivada, que não tem avivamento. Eu não estou falando dessa complicação que quase que não dá para entender, mas eu estou falando do óbvio. Então, queridos, Nicodemos é a igreja, repete comigo, Nicodemos é a igreja, que confia em tudo que é, em tudo que estabeleceu, em tudo que tem. Eles já estão tão felizes com a fama, eles já estão tão felizes. Gente, eu vou ser bem sincero com você, o que eu já ouvi de líderes falando, eu não permito mover do Espírito Santo, porque senão vai escandalizar.
Sabe o que eu respondo? O mover genuíno não escandaliza, ele liberta, cura e salva. Mas o mover fake, o sensacionalismo, o emocionalismo, ele bota para fora a galera que está visitando a igreja. Um número de pessoas que, pela graça de Deus, trouxeram um visitante no nosso ministério e começou a interceder. Deus, não se move loucamente hoje, não deixa acontecer aquelas coisas. Enquanto a pessoa estava de olho fechado, o mover começou. A hora que ela olhou, a pessoa que ela trouxe estava caída, estava chorando, estava endemoniada, estava batizada com o Espírito Santo, estava trazendo oferta, e a pessoa veio depois, cara, meu Deus, eu estava pensando que não podia acontecer algo hoje. Querido, não tenha medo do mover genuíno, e não fabrique mover que não vem de Deus, só responda a onda. Gente, mover é que nem surf, você vai ficar sentado numa prancha, tomando sol nas costas por um tempão, de repente vai entrar uma session de ondas, e você vai dropar. Quem faz a onda é o Espírito Santo, é o Senhor soberano de todas as coisas. Vai vir onda na igreja de prosperidade, vai vir onda na igreja de libertação, vai vir onda na igreja de cura, vai vir onda na igreja de restauração. Cabe a nós da liderança saber dropar a qualquer onda, cabe a nós ter um treinamento para saber remar, para saber dropar. Tem hora que é tubo, tem hora que é quebra-coco, tem hora que é uma onda de difícil drop, tem hora que você espera a primeira passar só para você ver se é uma session mesmo e pega a segunda, ou pega a terceira. Você vai ter que saber o que fazer, e essa não é uma revelação minha, Rick Warren já falou disso há 20 anos atrás. Então, queridos, Jesus, presta atenção, ele não tentou começar a igreja dele sem antes incluir a tradição. A primeira oportunidade para alguém responder como igreja foi Nicodemos. Então presta atenção, hoje o vinho está sendo derramado, a igreja que não quiser responder ficou para trás e virou religião. Aí Jesus pega e sai dali e vai para onde? Já que a igreja de Nicodemos não quis ser incluída, ele falou, eu vou sair da terra de gigantes e vou agora para o deserto, porque no deserto eu sei que existe algo novo, existe uma voz clamando em meio ao deserto, e essa voz é do meu primo, e ele ainda foi profetizado por Isaías, centenas de anos atrás, vai preparar o caminho para o Senhor, eu vou lá. Então ele tentou incluir, repete comigo, ele sempre vai tentar incluir os pioneiros, os mais velhos, a tradição, porque o Senhor não quer desprezar ninguém, mas esse povo disse não, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então ele sai dali e vai para onde? Vai no deserto. Vamos ver o que está rolando no deserto. Está rolando a igreja emergente. Enquanto uma igreja tem templos maravilhosos e incríveis, tudo bem estabelecido, a outra não tem nada. A outra é um bando de maluco. Quem que fundou? Um cara que rachou o sistema. Que sistema? Que desabilitou o clero. Gente, o clero não foi estabelecido pelo romanismo, o clero foi estabelecido pelos levitas da ordem de Arão. Quando o povo escolheu o bezerro, e não o Senhor mandou Moisés perguntar, quem não escolheu o bezerro? Só os levitas falaram, nós não. Então a partir de hoje vocês serão profissionais, quem nascer de vocês não vai trabalhar nos negócios, quem nascer de vocês não vai ser profissional liberal, não vai ser operário, não vai ser bancário, quem nascer de vocês vai me servir perpetuamente. Então eles se tornaram profissionais, eles passaram a desenvolver a escola do sacerdócio arônico, e essa ordem de Arão, ela vai indo, o sinédrio é incluído, e quando chega na época de Jesus, isso é a maior potência.
A coisa mais poderosa da terra, em termos de religião, na época de Jesus, era a linha de Nicodemos. Ela tinha os braços, ela tinha alguns outros homens que tinham uma teologia um pouco diferente, mas, por exemplo, homens como Paulo, desde pequenininho, ele estava numa escola de Gamaliel, aprendendo o que? Ser mestre da lei, mestre. Nicodemos devia ser um cara quase no nível de Paulo, porque Jesus fala para ele, você é mestre e não sabe essas coisas. Gente, tem muito mestre hoje da letra, que não sabe o que o Espírito Santo está querendo fazer. Eu acho incrível quando Deus dá uma graça para pessoas como nós, reconhecer um dom em alguém, e de repente um mestre da lei olha e fala, como ele pode fazer isso? Com que autoridade fazes isso? Significa que diploma você tem para fazer isso? Quem foi sua paternidade? Quem foi sua escola? Qual sua linha teológica? É o mesmo que, com que autoridade fazes isso? Agora, versículo 22, depois disso Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhes disseram, mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Querido, presta atenção. Por mais que João tinha a revelação de quem ele era, de quem era Cristo, o povo que estava com ele não respondeu à revelação. Eu quero ser muito sério com você. Por mais que Jesus, há 7 anos atrás, vai fazer 8 agora no Fire, revelou uma igreja Poema no meu coração, no quartinho, se vocês não transferirem aquilo que vocês estão aprendendo da sua paternidade, nós teremos próximas gerações que vão prostituir a revelação original que Deus nos deu. A falta de muitos pais, acontece isso. Um poemeiro verdadeiro, ele tem princípios que muitos irmãos que já congregam no nosso meio não têm. Se você vê alguém aqui dentro que não fala de governo, que não vive de sacerdócio, se você vê alguém no nosso meio que está violentando princípios que a gente não negocia de jeito nenhum, pode ter certeza de uma coisa: eles são visitantes, simpatizantes, pode ser até membro da instituição religiosa Poema, mas não são 318. E cabe a você, que hoje tem liderado outros irmãos, transferir esse DNA espiritual, essa característica. Então, queridos, João, eu não sei onde ele errou, mas o povo dele chega para ele e fala, seguinte, a gente estava conversando com os judeus aí, e tem um cara batizando aí, mas não é você que é o batista? Se você é o batista, é você que batiza. O nosso ministério não é da paternidade espiritual, João Batista, por que tem outro cara batizando? Aí ele pega e fala, não, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá, mas a gente já lavou na água, o pecado não saiu? Presta atenção, a igreja de Nicodemos não tinha nascido nem na água, nem do Espírito. E a igreja de João nasceu, sabe do quê? Só da água. Porque a visão foi tão bem transferida de João, mas ele acabou não transferindo o senhorio de Jesus. Querido, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias, eu gostaria de fazer parte do ministério para eu dar um conselho para ele. Cara, se aposenta, seu tempo acabou. Você não falou a vida toda que você veio para preparar o caminho chegou. Jesus é quem? O caminho, a verdade e a vida. E aí eles continuam, aí ele tenta responder,
Você vê que João não era rebelde, ele não era rebelde, ele reconhecia Cristo, o povo dele que não reconhecia. Isso pode simplesmente ser uma falha de governo, é possível. Queridos, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado. Ele já responde assim: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante de mim. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa, e necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e o entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui João está falando assim: o meu ministério é limitado, o meu ministério batiza vocês com água, mas se vocês não crêem que ele é o Cristo, vocês não vão nascer de novo. Ele continua dizendo, necessário é nascer de novo. Ele também está pregando a mensagem que Jesus estava pregando. Porém, queridos, escuta isso. Lá na frente, Mateus relata, em capítulo 11, verso 2 até o 6, João agora estava preso. João estava preso. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: tu és aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Gente, o cara que teve a revelação de que o Cristo chegou para remover o pecado do mundo, é o cara que agora está fazendo uma pergunta: será que é ele mesmo? Ou vai vir alguém maior? Querido, essa demonstração de dúvida, é inegável que existia algum problema dentro da alma de João Batista. Ele vai continuar sendo o maior homem nascido do ventre de mulher, mas essa dúvida não veio do céu. Querido, da onde veio essa dúvida? Eu não tenho certeza absoluta, mas é possível que ao não reconhecer a chegada do cabeça, ele foi perder a dele. E eu não acho que ele perdeu a cabeça dele quando cortaram a cabeça dele, eu acho que ele perdeu a cabeça dele quando ele estava em dúvida. Você não vai perder a sua cabeça quando alguém arrancar ela do seu corpo, mas quando você permitir que ela saia do céu. É uma âncora, é uma pequena cordinha que te liga à glória de Deus, ou ela está conectada num outro lugar. Queridos, Jesus respondeu: voltem e anunciem para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aqui está uma chave: não se escandaliza por minha causa. De verdade, você acha que como líder num ministério, eu espero que todo mundo diga amém para tudo que eu estou falando para o resto da vida? Alguns algum dia vão ter no seu coração: será que ele realmente é uma paternidade sobre nós ou não? Será que essa é realmente a igreja que eu pertenço ou não? Será que esse é realmente o líder de GC que eu tenho que ter ou não? Será que eu tenho um chamado nessa cidade, nessa igreja ou não? Isso vai acontecer. Agora eu vou te dizer o que aconteceu com a tribo de João. Essa tribo sofreu muito, porque a história deles é o seguinte: todo mundo era Zacarias lá,
Quando chega na hora do menino nascer, o nome dele vira João. Ele aprendeu a comer gafanhoto e mel silvestre. Palavra de Deus e tribulação, palavra de Deus e tribulação, palavra de Deus e tribulação. Quando chegou na hora de comer do pão vivo que desceu do céu e beber do vinho novo, eles continuaram comendo palavra de Deus e luta, palavra de Deus e luta, palavra de Deus e luta. Ele não devia ter falado: o amigo do noivo se alegra quando o noivo está com a noiva. Ele devia ter falado: eu fui amigo do noivo até ele chegar, agora ele vai cuidar da noiva e eu não sou mais amigo, agora eu sou a noiva também. Queridos, provavelmente a igreja de João Batista estava esperando o Messias que ia resolver tudo. Provavelmente eles pensavam que ele viria em glória e restauraria todo Israel e estabeleceria seu reino. Os cegos estão enxergando, as pessoas estão sendo salvas, os pobres estão passando a ter esperança, e daí? E cadê o reino? Aquela galera pregava o reino antes da gente. Eles estavam esperando o reino antes da gente. Hoje tem uma tribo, da Poema para frente, não da Poema para trás. A Poema ela se enquadra numa classificação teológica de igreja emergente. Nós fazemos parte do último movimento de igrejas do Brasil e da terra, a igreja que ninguém espera. Eu quero te dizer que essa igreja desconsidera tudo de Nicodemos. Nós somos um confronto para a igreja de Nicodemos, desde o jeito da gente começar uma celebração, até a gente encerrar, até a roupa que a gente veste, até os posts que a gente faz. Escuta aí. Mas quando que a turma de João começou a ficar em dúvida? Quando começou a trocar ideia com os fariseus. A igreja de Nicodemos perseguia a igreja de João até Cristo chegar. Quando Cristo chegou, a perseguição aqui cessa para começar a perseguir o novo. Repete comigo: toda vez que o novo de Deus chegar, o último novo vai passar a ser aceito. Nicodemos, ele lutava contra João. João largou Zacarias. Ele devia se chamar Zacarias, devia estar no seminário com a gente, devia ser aluninho de Gamaliel como Paulo. Que coisa linda, Paulinho. Continua assim. Não, mas ele saiu, ele sumiu, ele fugiu daqui. De repente Jesus apareceu, fazendo mais milagre, trazendo mais unção, trazendo mais poder. E o outro está batizando até mais. Ih, já não chega aquela desgraça daquela tribo ali batizando. Tem mais um cara batizando. Vamos fazer o seguinte: chama ele para o nosso lado. Vamos falar que convida João para pregar na nossa conferência. Gente, quando nós passamos a ser aceito, nós começamos a ter dúvida do nosso caráter. Enquanto estão nos perseguindo, a gente é forte. A partir do momento que alguém fala: é bênção essa igreja, eles estão levantando uma bandeirinha assim, ó: estamos em trégua. Lembra da feiticeira andando atrás de Paulo? Ouçam eles são homens de Deus. O que ela estava querendo? Aliança. O demônio que não consegue te derrubar na perseguição vai tentar fazer aliança com você. Quando esses demônios que estão falando mal da sua vida começar a falar bem, aí que você tem que prestar atenção, porque quem está no seu ramo não te corta porque morre. Quem sai do seu ramo como fruto não te corta porque morre. Quem é folha saindo do seu ramo não te corta porque morre. Mas quem entra embaixo da sua sombra é quem pode te dar uma machadada. Quem não tem relacionamento com você, de filiação, de discípulo, de paternidade, de mentoreamento, ele só tem de amizade. O único cara que pode tacar o machado em você é um cara que não está ligado a você. Então cuidado com os seus amigos. Jesus falou que família dele é quem faz a vontade do Pai, não é quem nasceu do sangue dele. Jesus, nós temos um DNA aqui, descobrimos que esse é seu irmão. Não, o meu irmão é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Pode ser dá o meu sobrenome para ele, dá o Nazaré para ele aí, tá beleza. Agora o reino dos céus é dado para os meus amigos. Aleluia, você está entendendo? Falei para vocês prestarem atenção.
Gente, a dúvida se estabelece. Agora volta para João 4. Repete comigo, depois que Jesus tenta incluir a tradição na sua igreja, ele tenta incluir o novo na sua igreja. Assim como os seus não receberam, o novo não conseguiu receber na hora. Você vai reparar que os discípulos de João Batista, eles foram se render mesmo a Cristo, todos, depois que João morreu. Existem alguns que falam que até hoje não receberam, vieram, se tornaram anabatistas, vieram num paralelo do cristianismo, não vieram do romanismo, vieram num paralelo e fundaram um monte de igreja. E eu acho que esse povo é o mais orgulhoso do mundo. Eles falam que são do João até hoje. Você não tem noção, mas existe estudo sobre os anabatistas. Até hoje eles vieram de um paralelo, eles não vieram do protestantismo. Eles dizem que a gente veio de Lutero, mas eles não vieram. Eles nunca deixaram de ser, não aceitaram o imperador Constantino, não aceitaram o romanismo, eles vieram num paralelo assim. Pensa num povo orgulhoso, até hoje estão negando a filiação da igreja primitiva, vinda de Cristo, ou seja, dizendo que a igreja de Cristo bagunçou, se corrompeu. A gente não, a gente é de João. Até hoje continuam falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a compreender toda a revelação que o Senhor está nos dando nessa noite aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 4, verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, repete comigo, quando Jesus ficou sabendo disso, os caras começaram a falar assim, os fariseus, Shalom, aí o Raça de Víbora Church, e aí, vamos fazer uma trégua? Falou, irmão, então é trégua, é nós. Eu queria chamar a atenção de vocês, o movimento de vocês está crescendo, coisa bonita, a cidade precisa mesmo de uns garotos aí andando na pista nova de skate, precisa de uns garotos andando aí no deserto. Olha, nós estamos a fim de chamar vocês para o conselho de pastores aqui de Jerusalém, tudo bem? E nós queríamos abordar um assunto muito sério. Já repararam que Jesus está batizando mais do que o João, o Batista? Os caras, olha, querido, cientificamente comprovado, por meio de alguns meios, da psicologia também, da psiquiatria também, o melhor jeito de você fazer amizade com alguém é chegando perto dele, falando mal de alguém que fala dele. O melhor jeito de você fazer uma amizade hoje é chegar e falar, cara, não te conheço, mas tem um cara aqui da igreja que ele odeia você. E cara, eu estou preocupado, você tem um tempo para a gente tomar um café? Pronto. Você já fez um amigo. Você já está entrando com o elo da lealdade. Os fariseus lançaram o que eles tinham de melhor na turma de João. Sabe o quê? Vocês lembram o que eles tinham de melhor? Cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Os fariseus chegaram, João, o Batista, fundou o batismo com águas, e agora vem Jesus e sua turma e batiza mais. Não feliz, os filhos espirituais de João Batista fazem, sabe o quê? Jesus é o seguinte, por que nós temos que jejuar? Porque o nosso pai fala para jejuar toda hora, e os seus discípulos são fanfarrão e não jejua. Jesus tinha fama de beberrão, brincalhão e comilão. E João tinha fama do quê? O negócio aqui é sério, o papo aqui é reto, tá ligado? João tinha uma voz
que se rebelava contra a tradição. Mas agora os fariseus jogaram um pouco de fermento, e nessa hora os filhos espirituais de João pensaram, sabe o quê? Falaram mal de nós a vida toda, mas agora reconhece a gente como igreja. Deus está dando vitória para nós, irmãos. Tem gente falando bem da gente aí, aleluia. Mal sabiam eles que eles estavam perdendo o Cristo. Quando Jesus ouve que eles estão dando papo para a igreja tradicionalíssima, Jesus fala assim, vou nessa. Jesus vai para onde? Se você não começar uma igreja da tradição que já existe há 4.000 anos, se você não começa do rompimento, o homem que você mesmo está dizendo, o maior homem nascido do ventre de mulher, que desabilitou o sacerdócio arônico, para habilitar o sacerdócio que você vai estabelecer, o sacerdócio do quartinho. Jesus, você tem noção do que está fazendo? Jesus, quando viu o coração deles, ele saiu andando. Querido, eu quero te dizer que a Poema não enquadra na igreja Nicodemos, mas ela é a cara da igreja João Batista. Eu quero te dizer que o Espírito Santo vem me desafiando nesse último ano, a não ser uma igreja tribal, nem tradicional. Nós não seremos conhecidos por causa de boné de aba reta, nem seremos conhecidos por causa de terno. Nós não seremos conhecidos por causa de skate, e não seremos conhecidos por causa de teologia. Nós não seremos conhecidos por causa de número de gente aqui dentro, muito menos seremos conhecidos por fazer obra assistencial aos pobres. Se a gente for ser conhecido, vai ser por causa de ter o equilíbrio de ser a igreja como Cristo quer que a igreja seja. Jesus me disse, não passa da nuvem, Leandro. Querido, Jesus está nos chamando para maturidade nesse 8º ano. A Poema não tem que ser como a nova igreja ou como a velha igreja. A Poema e qualquer igreja, tanto a de João Batista, quanto a de Nicodemos, ela tem que ser como Jesus quer que ela seja. E como Jesus quer que ela seja? Jesus vai para Samaria, verso 4. Assim chegou na cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera para seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus, dá-me um pouco dessa água. Os discípulos tinham ido na cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, que está em mim, e quem está te pedindo água, você teria pedido água a ele, e ele teria te dado água viva. Querido, água fala de vida. Quase todas as vezes que você está estudando água na Bíblia, fala de vida, vida nova, vida de Deus. João 7,38, se você conhece Jesus intimamente, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Jesus aqui estava se apresentando intimamente. Jesus chega para a turma de João e fala, eu estou aqui, o seu pai espiritual já disse quem eu sou o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, eu vim aqui abraçar vocês e tirar o pecado de vocês deles. Mas você jejua? Mas você quer batizar mais? Aí ele, então tá bom. Nicodemos, você tem que nascer da água do Espírito, mas como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar dentro da minha mãe, que jeito? Cara, você é mestre. Se você é o mestre e está nessa condição de entendimento, imagina os banguelos então. Imagina os caras que dependem da assistência espiritual de vocês. Como é que está essa igreja? Linda, grande, rica e seca. Agora Jesus diz para essa mulher, quem é essa mulher? Gente, ela não tinha, essa mulher, ela não tinha outra coisa para fazer. Ela diz o quê? Ela está ali e já diz para ele, olha, você não pode falar comigo. Por quê? Porque a religião dela
já fez ela fitar que ele era judeu. Você é judeu? Nós não falamos a mesma paz, nós não bebemos no mesmo copo, nós não comemos com os mesmos talheres. Eles faziam questão, judeu e samaritano fazia questão do quê? Se um dava paz, o outro dava graça e paz. Se o outro falasse Pai de Jesus, o outro falava Pai de Jesus Cristo. E se o outro falasse Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, eles falavam graça e paz, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo. E eles iam querer ralar o outro. Uns falavam, eu adoro no templo, mas Samaria se deu mal, porque estouraram o templo deles. Eles também adoravam no templo, agora perderam, ficaram pobres. Um era muito rico, outros era muito humano. Se a mulher samaritana, ela tivesse acesso à televisão e à internet na época, ela não ia perguntar, olha, o seu povo diz que nós adoramos no templo, e o meu diz que é no monte. Não, ela ia falar tudo. Porque ela ia estar sabendo de tudo, porque ela ia acompanhar tudo que é gospel, tudo que é hashtag fogo refinador, igreja, worship, church, grace, anointed, e por aí vai. Então ela ia falar o quê? Olha, os judeus dizem que é no templo, Raça de Víbora Church diz que é no deserto, e a gente fala que é no monte. Aonde é o lugar certo? Querido, ele extraiu o tesouro dela. Nicodemos queria saber como nascer de novo, o povo de João Batista agora, olha só, Nicodemos querendo saber o papo do sobrenatural, a tradição com fome do Chu, o Chu com fome de religião, jejum ou não jejum? O que eu faço, o que eu não faço? Quem batiza, quem não batiza? Olha só como é, repete comigo, eu sempre vou cansar daquilo que eu tenho, e sempre vou desejar aquilo que eu não tenho. Então hoje, você vive chapado, agora você quer estudar um monte de livro, para ver os caras que deram certo, para fazer a igreja dar certo. Aí a igreja que deu certo, está querendo estudar um monte de livro, para ver como é que entra no quartinho e pega fogo. E aí aquela mulher tadinha, totalmente perdida. Jesus chega e ela fala, a gente não se fala, parou. Moça, se você soubesse quem eu sou, você ia pedir água para mim. Daí ela já vem, na racionalidade total. Você vai tirar água da onde? Você não tem baldinho, não tem cordinha. Querido, toda pessoa que chega para Jesus, ela fala, você vai curar meu câncer, que jeito? O câncer não sara. Você vai restaurar meu casamento, que jeito? Já acabou. Olha, você vai curar Lázaro como? Já morreu. Gente, se você está me ouvindo, é líder nessa casa, e você anda perguntando como é que Jesus vai fazer certos milagres, você não passa de uma samaritana. Se Jesus quiser fazer um milagre e trazer a vida a alguém que morreu, Ele pode fazer, Ele já fez, Ele pode fazer de novo. Ele pode restaurar toda e qualquer coisa. Aí Ele fala, mas eu vou dar água, você nunca mais vai ter sede. Aí a mente dela está tão perturbada que ela não pensa em água da vida, ela pensa na vitória sabor de mel. Cara, se eu não vou mais ter sede, olha que legal, eu não vou ter mais que voltar aqui, eu não vou ter mais que ter baldinho, não vou ter mais que ter cordinha. Foi a primeira mulher que quis viver da fé, assim que conheceu Jesus. Todo mundo que quer viver da fé, pensa que viver da fé é, eu vou beber água sem cordinha, sem baldinho a partir de hoje. Você não tem noção quantos metros de corda eu tenho e quantos balde eu tenho, filho. Eu tenho que puxar a cordinha toda hora, para tudo quanto é coisa. A Érica não está aqui hoje porque está arrumando nossas roupas, porque a moça que passa a roupa não foi, e a Érica está feliz me vendo no online, passando nossa roupa, a gente poder ir na conferência agora, esse final de semana. Então eu tive que escolher as roupas, ela está lá passando, ela está lá com a cordinha dela, tirando a águazinha, para a gente não chegar todo amassado. Olha que bonito. Então tem mais de 1000 pessoas congregando, ninguém podia dar uma mão? Cara, não. Ela tem que pegar o baldinho, tem que pegar uma cordinha. Todos nós temos que continuar fazendo certas coisas. Agora não era dessa água. Aí quando ela veio com um papo furado, Jesus já dá no meio. Porque Jesus, repete comigo, quando Ele quer uma igreja, Ele já vem logo resolvendo a ferida. Por isso que você que está aqui ouvindo, você tem que entender que Deus vai se intrometer profundamente na sua vida. Na sua vida, no seu pecado, na sua dor, no seu band-aid, no seu silver tape, aonde você tem dor, é onde Ele vai cutucar você. Parece que todo mundo sabe aonde que é o seu problema. Pode ver, os atritos que você tem na igreja, não é na área que você passa de boa, é só na área que você é reprovado. Parece que os irmãos sabem o que você mais odeia, não parece? Porque eles sempre acertam a gente nesse lugar.
Ah, meu relacionamento nesse aspecto é tão difícil, então é por isso que todo mundo te pega aí. Querido, ele já olha para ela e fala assim, ó, vamos acabar com o papo furado? Cadê o marido? Cara, falar para ela, cadê o marido? É zoeira, né? Já teve 5, o sexto, nem é dela. Ela falando, então eu vou, meu baldinho, não vou beber mais. Cadê o marido? Não tenho. Falou a verdade, não tem mesmo. Você não tem nada, minha filha. Você só tem agora, você só tem esse baldinho, essa cordinha aí. O 6 fala de todas as tentativas humanas. Profeticamente, isso não está falando de marido, profeticamente, isso está falando de você errar o Cristo. Quantos de nós já procurou Cristo onde Ele nunca esteve? O povo de João Batista estava procurando o Cristo, nessa mesma hora. Nicodemos estava procurando o Cristo, nessa mesma hora. Eles estavam talvez no terceiro marido, no quarto marido, ou no primeiro marido, no primeiro Cristo, porque Cristo é o marido da igreja. Daí ela na hora que ela vai começar a aceitar ele, ela tem que falar uma coisa, né? Nicodemos se apegou na tradição, João se apegou na profecia de Isaías, os filhos espirituais de João se apegaram na profecia de que ele é o cara que resolve o caminho, e o caminho para quem? Não é para o carpinteiro, é para o cara que vai chegar a estabelecer no reino. Então escuta só, o que uma igreja como a Poema está fazendo de errado? Está pregando tanto um reino que tem gente que não quer passar perreio. Tem gente que está ficando orgulhoso ao invés de servo. Tem gente que está esperando que vai cair dinheiro na sua conta, e talvez Deus vai te suprir do mesmo jeito que Ele supriu muitos discípulos. Na extrema escassez, o Senhor proveu na vida de Paulo. E para quem acha que Paulo viveu a vida toda construindo tenda, não, Senhor, existem várias ofertas depois que ele agradece e diz, eu estou sendo muito suprido. Então, não vem com o papo furado que Paulo construía tenda, não foi a vida inteira, foi só um período. Depois ele passou a ser mantido. Por quê? Porque o boi que debulha o trigo é digno do seu salário, se cumpriu também na vida dele. Então, por um período, ele fabricou. Chegou uma hora que não tinha mais tempo, o ministério dele era tão potente que ele só gastava tempo com isso. Então um erro que a gente pode cometer é de achar que está fazendo a vontade de Deus, e na verdade a gente só está na moda. Repete comigo, estar na moda não tem nada a ver com fazer a vontade de Deus. Pode ser que em algum momento a gente vai estar na moda e outros não. Isso não tem a ver com o reino. Então, querido, tem gente pensando assim, o reino vai ser assim, daqui a alguns dias as crianças vão andar na rua, ninguém mais estupra, daqui a uns dias não vai ter mais bala perdida, daqui a uns dias todas as cadeias se converteram, daqui a uns dias o SUS vai sarar, daqui a uns dias os políticos do Brasil vão ser tudo bênção, daqui a uns dias todos os pastores vão ser bênção. Ei, você está delirando? A Bíblia diz que no milênio as coisas serão restauradas, antes do milênio elas não serão restauradas. Então um erro da igreja que prega reino é achar que ele vem todo antes do milênio. Amém? Querido, o bagulho vai ficar feio. Repete comigo, a coisa tende a piorar. A coisa não tende a melhorar, a coisa tende a piorar. Depois que piorar bastante, ainda virão quem? Os falsos ensinos, que virão dos falsos mestres, e ele é bênção, gente, repete comigo, os falsos mestres são bênção, porque eles trazem falsos ensinos, e eles vão seduzir todos os falsos entre nós. Olha que bênção, você não vai precisar mandar ninguém embora daqui, eles vão sair seduzidos, e isso vai ser ótimo, gente, e eu vou dizer mais, você vai ter que governar muito, para o seu marido não sair e você ficar, para sua mulher não sair e você ficar, porque até isso pode acontecer. Ló perdeu a esposa, Samuel, os filhos dele não assumiram o papel do pai, Samuel teve filhos que não honraram seu pai, e se alguém for falar, mas Samuel errou no governo, não errou. O pai do filho pródigo, você acha que errou no governo? Se você falar que acha, você é herege, porque o pai do filho pródigo é Deus.
Ele não errou no governo, mas o filho pródigo quis ser um desgraçado. E o pródigo dentro de casa quis ser 2 vezes mais desgraçado. Então, queridos, ela pergunta: você é maior que o nosso pai Jacó? Ele responde: antes de Abraão existir. Já que você quer falar de alguém, filha, não fala de Jacó, fala de Abraão. Existe um lugar chamado seio de Abraão. Abraão é top. Você está falando de um cara que é mais ou menos. Você quer falar de alguém? Vamos falar da paternidade então. Abraão, você está ligado a Abraão? Tô. Antes dele existir, eu sou. Queridos, aí ela faz a pergunta e aqui está a resposta de como a igreja que o Senhor deseja vai viver. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores, repete comigo, verdadeiros adoradores, então significa que existem os falsos. Os verdadeiros adoradores, isso fala de sacerdócio real. Então significa que vai ter o falso sacerdócio. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, repete comigo, espírito e em verdade. O que é espírito e verdade? Pão e vinho, palavra de Deus e poder do Espírito Santo. A igreja verdadeira não come mel e gafanhoto. A igreja verdadeira não anda no orgulho de sua tradição. A igreja verdadeira come pão e bebe vinho. Aí se você pegar o texto de Romanos 8, 28, você vai entender o que é o seu sacerdócio. Presta atenção, eu estou transferindo para todo mundo que está me ouvindo a responsabilidade de ser sacerdote sobre sua vida. Estou transferindo para você a responsabilidade de ser amigo de Deus, a responsabilidade de manter a sua chama acesa, a responsabilidade de permanecer de pé diante daquele que te colocou de pé. Eu quero transferir para você, porque se você não assumir isso, você é um garoto e uma garota espiritual. Você vai ser a mesma coisa que os filhos de João foram. Vai querer ficar sabendo das regras e não vai reconhecer o noivo. Queridos, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem, naqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, para aqueles que o amam. Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas, em outra tradução, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Então o cara desvia, vai lá e dorme com uma garota e ela engravida, e aí ele volta para a igreja e diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mentiroso do inferno, essa não contribui. Então o cara vai lá, chama o agiota, pega dinheiro com o cara, e daqui a pouco ele se dá mal, e daqui a pouco ele se estrepa, e aí ele vem e diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não, porque não é isso que está escrito no texto original. O texto original desse versículo está escrito assim: todos aqueles que diariamente se assentam na mesa do rei, e comem do pão e bebem do vinho, para estes sim, tudo o que acontecer com eles tem a ver com o bem deles. Se você todos os dias senta no seu sacerdócio, come do pão, chapa do espírito, e aí você vai para o trabalho e perde o emprego, sai comprando rojão, porque isso contribui para o seu bem. Se você participa ali todos os dias e come do pão e bebe do vinho, e aí o Espírito Santo naquele momento do seu sacerdócio, ele diz para você: sua filha está precisando da sua ajuda, e você se levanta, ao invés de ir fazer as coisas que você faria normalmente, você vai até o quarto dela, e ora com ela, e ela se arrepende, e você vê a glória de Deus, aí você sai de lá e entende: todas as coisas contribuem juntamente para o bem
da minha própria vida e família, porque eu amo o Senhor e estou todos os dias na mesa dele, comendo do pão e comendo e bebendo do vinho. Se você participa do pão e do vinho, e você tem que pegar um voo, e você perde o avião, você pode ter certeza que foi para o seu bem que você perdeu. Então, se você ganhar, ou se você perder, se você estiver doente, ou se você não estiver doente, se você ganhou, sabe, dinheiro, ou você perdeu dinheiro, tudo vai contribuir para o seu bem, quando todos os dias você fizer o que ele ordenou para a samaritana, em espírito e em verdade. Querido, algum dia o seu sacerdócio real vai falar para você deixar uma namorada, vai falar para você deixar um namorado, algum dia o seu sacerdócio real vai falar para você deixar um dinheiro, algum dia o seu sacerdócio real vai falar: você não pode comprar tal coisa. E aí você cumpre, e todas as coisas contribuem juntamente para o seu bem. Querido, o alimento de João Batista ia ser esse se ele nascesse de novo. João Batista não nasceu, Nicodemos não nasceu nem da água nem do Espírito. A turma de João Batista nasceu só da água. Eu não sei quantos deles estavam lá no dia de Pentecostes para nascer também do Espírito, mas eu sei que João não estava. Queridos, essa é a igreja triunfante. A velha que sangrava, de 12 anos de hemorragia, fala da velha igreja. A jovenzinha de 12 anos morrendo, fala da nova igreja. Quem curou a antiga foi Abar, o corpo de Cristo, ou seja, a igreja de Samaria. E quem que restaurou a filha de Jairo? Jesus. E o que ele mandou dar para ela crescer forte e saudável? Dê comida para ela. Quem estava lá reunido para dar comida para ressuscitar aquela menina? Jesus. Estava Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Ali estava o Senhor, os 5 ministérios e a pequena igreja. Assim que ela ressuscita no nome de Jesus, ele fala Talita cumi, ele diz o quê? Alimentem a garota. Igreja, vocês são líderes. Alimentem as pessoas com pão e vinho. Chapação em espírito. Latrelógicos em verdade. Culto de orar em línguas, sabababa, ore em línguas. Eu aconselho que vocês orem em línguas. Eu aconselho que vocês chapem no quartinho. Fique lá de maneira infrutífera, orando. Pratica isso. Desenvolve isso, ore em línguas. Eu não fico orando muito na frente das pessoas, mas quando eu estou na minha, eu fico chapando, frutificando. É o meu culto irracional, quando eu tenho que fazer a escolha certa. O meu espírito está tão cheio de vinho, que quando eu tenho que fazer a escolha certa, o verso da Bíblia brota na hora. Eu lembro, porque o Espírito vos fará lembrar. Quem vos fará lembrar? A teologia, os estudos das Escrituras? Não, o Espírito vos fará lembrar o que vocês precisam falar, porque você está extasiado de vinho. Vai vir o verso certo que vai falar: ei, não entra nessa, ei, isso não se faz, ei, isso não. Então você está lá em espírito. Agora chegou a hora da ação. Em verdade. Você vai orar, você vai interceder, você vai clamar pelas pessoas em espírito. Chegou a hora de um aconselhamento, de um discipulado, de uma palavra, em verdade. Chegou a hora que os verdadeiros adoradores, não é Nicodemos, os verdadeiros adoradores não são de João, os verdadeiros adoradores não são de Poema, os verdadeiros adoradores são quem?
aqueles que se assentam diariamente na mesa do rei, comem do pão e bebem do vinho, sabem fluir tanto no vinho quanto ensinar no pão, sabem momento que vai ter que impor as mãos e falar: Deus, agora eu sou líder, não tenho o que fazer nesse caso. Ora e chama Deus para a responsabilidade, põe a mão na cabeça e creia, mas vai ter outra hora que você vai ter que ensinar, verdade, que aponta para Jesus, amém? Queridos, esses últimos homens que Deus tem dado na minha vida, eles são em verdade. Eu passei anos em espírito, mas agora os caras têm colocado os caras na minha vida em verdade. O Marciano é um em verdade. O cara tirou um monte de gente para o quartinho, mandou você catar o boleto e dar uma olhada. Em verdade. Existem caras que são céu, existem caras que são terra. Terra é em verdade, céu é em espírito, quartinho em espírito, recompensa pública em verdade. O tempo que você vai dedicar ao Senhor lá no secreto, em espírito. O momento que você vai ter que atuar praticando, em verdade. Você não vai educar sua filha em espírito, você vai educar ela em verdade. Você não vai educar o seu marido. Quantas mulheres estão aqui intercedendo somente em espírito para os seus maridos e não tendo uma atitude de em verdade com eles? Quantos ministérios não têm coragem de confrontar, não têm coragem de trazer o ensino, fica lá intercedendo: ai meu Deus do céu, faça alguma coisa, ai meu Deus do céu, você só está em espírito, está na hora de ficar em verdade. Se você não tiver em verdade, cara. Agora, se você ficar só em verdade, a sua verdade vai ser mais do que a de todos. Você virou o que agora? Nicodemos. Se você ficar só em espírito, você não precisa de mais de casa, não precisa de ar-condicionado, não precisa de telhado, minha igreja no deserto, nem aí, já era. Em espírito. Agora na mesa do Senhor tem o quê? Espírito e verdade. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, obrigado por o Senhor estar plantando dentro da Poema, Jesus, maturidade. Obrigado por o Senhor estar plantando dentro do nosso ministério, Senhor Jesus, o entendimento de pão e de vinho, Pai. Senhor Jesus, eu sei que lá na frente, os discípulos de João Batista, muitos deles vieram a Ti, Senhor. Eu sei que João, ele fez o melhor dele. Eu sei que ele fez tudo o que ele podia, Pai. Mas essa dúvida, isso foi algo terrível dentro dele, porque um homem que pregava com tanta autoridade, de repente está preso em dúvida. Senhor, não permita que a gente venha ser preso em nenhuma dúvida, ou pior, não permita que a gente se barre num conhecimento de Nicodemos, e a gente nem acredite num novo nascimento. Senhor, quantos já estão simplesmente perderam a fé no batismo com o Espírito Santo? Quantos já acham que adianta ser batizado com o Espírito Santo se depois a pessoa volta atrás? Quantos já acham que adianta orar em línguas? O que adianta? Eu conheço gente que ora em línguas, mas faz isso. Deus estabelece de novo dentro de nós o verdadeiro valor que tem o vinho nas nossas vidas, o verdadeiro valor que tem, nos chama para orar em línguas, nos chama para chapar na presença do Teu Espírito Santo, nos chama para mergulhar, Senhor Jesus, profundamente no oceano do Espírito, e nos chama, Pai, para praticar as Escrituras, para pesquisar as Escrituras, e nos traz espírito de revelação, porque significa que o pão está sendo molhado, Senhor, nós estamos bebendo também, aliás, do vinho e comendo do pão. Na Tua mesa nunca faltou esses dois elementos, Pai, porque isso fala do seu corpo estabelecido, seu corpo espremido. Isso fala do apontamento que nós, toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estarão anunciando a minha morte, e estarão anunciando a de vocês e a nossa ressurreição, a minha como cabeça e a sua como corpo. Isso não fala só de ceia, isso fala de todos os dias da nossa vida, estar na sua presença, comendo do pão, bebendo do cálice. Senhor, nos livra de ser
ser um Nicodemos, nos livra de ser o povo que João conduziu, Pai, no nome de Jesus. Um não queria nascer de novo e o outro não acertou o tempo, mas nós queremos ser como a mulher de Samaria. Ninguém dava nada, ninguém esperava nada, e antes do Senhor instituir os 5 ministérios, o Senhor já permitiu que ela saísse como uma evangelista, e ela já voltou com um monte de alma, e ela já começou a igreja, e o Senhor ficou muitos dias em Samaria, e muitas se converteram naquele lugar, Pai, no nome de Jesus. E eu não estou aqui para declarar também, Senhor Jesus, guerra a ninguém. Eu não estou aqui, Senhor Jesus, falando mal de igreja tradicional, ou de igreja underground, não estou, Pai, mas eu estou aqui trazendo um alerta, para que haja um equilíbrio, Senhor Jesus, na nossa mesa. Não queremos ser uma igreja bêbada, e não queremos ser uma igreja só de pão que entala na goela. Nós não queremos, Pai, que a letra venha nos matar, mas queremos a letra com o Espírito que vivifica. Eu não estou aqui falando de denominação A ou B, eu estou trazendo um alerta para os nossos filhos espirituais, para essa casa. E Deus, se nós queremos ver o Teu reino, nós precisamos equilibrar a nossa mesa, equilibrar o nosso ministério, equilibrar a nossa vida. Deus, igreja não pode ser sectarista. Convence Nicodemos que igreja não é só para tradicional, não é só para antigo, não é só para uma galera mais antiga, mas também é para jovem, também é para criança, também é para quem tem uma cultura alternativa. E Senhor, não permita que aqueles que foram feridos no tradicionalismo se tornem agora uma tribo, Senhor Jesus, que exclui os caras que não têm o mesmo estilo, que não falam a mesma língua. Mas Pai, traga sobre nós um convívio, Senhor Jesus, das culturas infantis, das culturas adolescentes, das culturas jovens, das culturas maduras, das culturas da melhor idade. Senhor, uma igreja de verdade, ela atrai tudo e todos, Senhor Jesus. Ela não pensa para um lado. Nós não queremos ser a igreja só de evangelistas, do evangelismo, só do pastoreio, só do apóstolo, só do profético, só, Senhor, mas nós queremos uma igreja que cura, que sara, que restaura, que toca a alma, que trabalha com casais, que trabalha com família, que trabalha com os filhos, que trabalha com as crianças, que trabalha, Senhor Jesus, com as culturas aí de fora. Nós queremos uma igreja, Senhor Jesus, que inclui todo e qualquer um, porque o Senhor veio para gregos, o Senhor veio, Senhor Jesus, para índios, o Senhor veio para negros, o Senhor veio para brancos, o Senhor veio para os europeus, o Senhor veio, Senhor Jesus, para todo aquele que crê no Teu santo nome, e que come do pão e que bebe do vinho, Pai. O Senhor veio para restaurar tudo e todos, em nome do Senhor Jesus. Eu te suplico, faz brotar e crescer, Senhor Jesus, essa palavra como pão vivo dentro de nós. Tira de perto de nós a aceitação do fermento do fariseu, e tira de perto de nós o radicalismo, Senhor Jesus, do mel e do gafanhoto, porque nós queremos, Pai, comer pão e beber vinho em nome do Senhor Jesus. Amém.